Existe um truque mental que impacta profundamente na sua confiança. E o que eu vou falar aqui nesse vídeo, na verdade, vai muito mais a fundo do que um simples truque mental. Se você aplicar tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo na sua vida, isso vai conseguir te trazer muito mais qualidade, mais leveza, você vai conseguir ser muito mais bem-sucedido nas suas ações, vai conseguir ter muito mais disposição, com menos desgaste e, é claro, se tornar muito mais confiante. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, prazer, eu me chamo Cristiane e a minha missão por aqui é te ajudar a destravar, a sair da estagnação e a avançar na direção dos seus sonhos. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço os meus atendimentos individuais, mais eu consigo perceber que a diferença entre quem avança e quem paralisa está na mentalidade, nos pensamentos que você alimenta. Porque, como diz aquela frase, tudo que você foca expande. Então, os pensamentos que você alimenta, eles definem o destino que você vai tomar na sua vida, o rumo, as conquistas que você vai ter ou não. Se você fica ali sempre imaginando o pior cenário possível, por exemplo, você decide empreender, abrir uma empresa, uma loja e tudo mais, e aí você fica imaginando que não vai dar certo, que não vai ter clientes, que vai dar problema com o fornecedor, que vai acontecer isso ou aquilo, pensamentos negativos. Sabe o que isso vai gerar em ti? Vai gerar medo, insegurança, dúvidas. E aí, na hora de realizar as coisas, você vai simplesmente travar, porque você alimentou o medo, as dúvidas. Às vezes você até faz alguma coisa, dá um passo, mas não consegue ir com força total, porque existe um conflito interno entre o seu pensamento e o que você está sentindo diante daquela situação ali que você precisa dar aquele passo. E aí você vai com aquele passo assim pequenininho, sabe? Cheio de inseguranças. E aí realmente as coisas não têm a chance de dar certo, porque você vai com medo. Às vezes você até fica procrastinando, encontrando desculpas que precisa se preparar mais, que precisa estudar, que precisa esperar o momento ideal, que precisa acontecer isso ou aquilo, ou que a economia no momento não é favorável para abrir uma empresa e assim por diante. Você vai buscando argumentos convincentes realmente, mas que no fundo, são uma desculpa para você continuar ali no mesmo ponto. A verdade é que o que nós pensamos, isso nos gera um sentimento, né? Influencia o que nós sentimos. E a partir desse sentimento, nós temos ações. Então, pensar influencia o sentir, que influencia o agir. E esse agir, se você tem, por exemplo, pensamentos negativos, você sente medo, você sente insegurança, você sente dúvidas, você trava diante da situação. Então, o que acontece? Diante do medo, você simplesmente não age, você não realiza aquilo que era necessário. Agora, se você pensar, e se der certo? Diante da possibilidade de você abrir uma empresa, você começa a pensar algo positivo, que vai dar certo, que você vai ter muitos clientes, que vai ser um sucesso, que você vai começar ali abrindo uma unidade, mas que você vai expandir, vai ter filiais, vai ter franquias e tudo mais. Você tem um sentimento de confiança. E aí, quando você tem um sentimento de confiança, você vai lá e realmente faz. Você dá o cheque nas tarefas que você realiza no seu dia a dia. Você vai, liga lá para o fornecedor, você liga, manda e-mail para os clientes, você divulga a sua loja, você faz o marketing e assim por diante. Você faz o que é necessário para você ter o sucesso, para você conseguir ter o resultado que você deseja. Porque você tem a confiança necessária. Você vai lá e quando você vai realizar, você não dá aquele passinho pequenininho, porque às vezes aqui no medo você até vai um pouco para frente.
Mas você vai assim, ó, tão pequenininho que acaba não tendo um resultado de fato. Agora, quando você tem confiança, você vai com força total. Você realmente vai lá e faz. Você vai e dá o seu potencial máximo, porque você realmente acredita que é possível. Então, a minha pergunta aqui nesse momento é: que tipo de pensamento você tem alimentado? Me conta aqui nos comentários, você tem alimentado pensamentos positivos em relação às coisas que você se propõe na sua vida? Ou você tem alimentado pensamentos negativos que te geram medo, insegurança, que te paralisam ali no mesmo ponto? Porque se você fica, né, como eu comentei já, se você fica alimentando pensamentos negativos, isso vai te travar. Agora, se você alimenta pensamentos positivos, isso vai fazer você se mover. E aí, quando você age e você realmente faz as coisas, você acaba aqui, ó, criando uma evidência de que você consegue. Evidência, isso, certinho aqui. Uma evidência que você consegue fazer as coisas. E a partir do momento que você cria uma evidência que você tem a capacidade, você acaba fortalecendo ainda mais o seu pensamento. E se o seu pensamento está mais forte, você tem mais sentimento positivo, você tem mais confiança. E tendo mais confiança, você age ainda com mais força, com mais garra e determinação. E aí você tem uma segunda evidência que você conseguiu novamente. Aí você pensa com um pensamento mais positivo ainda, sente mais ainda o sentimento de confiança e age de forma mais proporcional ainda. Então, quanto mais você agir, mais você vai fortalecer esse pensamento. Tá percebendo aqui que isso vira uma bola de neve que só vai crescendo cada vez mais? E a verdade é que a mesma coisa acontece ao contrário. Quando você pensa de forma negativa que você não vai conseguir, que as coisas não vão dar certo, você alimenta o medo e aí você não age. E quanto mais você não age, mais você fortalece esse pensamento negativo que as coisas não dão certo na sua vida. Percebe que o poder, o truque é você cultivar pensamentos positivos que vão te dar ainda mais força. Porque se você alimenta o negativo, infelizmente, você vai continuar aí paralisado. E se você realmente deseja continuar avançando na sua vida, parar de ficar procrastinando e adiando seus sonhos, eu vou estar liberando um aulão gratuito lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Caso você ainda não faça parte desse grupo, o link dele está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então clica lá, entra para aproveitar esse aulão, porque eu realmente me aprofundei muito ali nos conteúdos. E se você age, né, com confiança, isso não quer dizer também, eu preciso ser bem sincera aqui com vocês, que sempre tudo vai dar certo na sua vida. A verdade é que se você pensa de forma positiva, você age com confiança, tem 50% de chance de dar certo e 50% de talvez dar errado. Só que mesmo tendo essa chance de não dar certo, você pode transformar isso num aprendizado. Você pode aprender com isso, tirar lições valiosas da situação. Já aconteceu comigo de eu colocar ali a minha energia, toda a minha confiança num projeto e as coisas não darem certo. Só que mesmo assim, eu aprendi com aquela situação. Eu aprendi que daquela maneira não dava certo, que eu precisava tentar de outras maneiras. Então, se você aprende com aquela situação, na sua próxima tentativa, você tem muito mais chances de conseguir realizar o seu objetivo. Eu, inclusive, fiz uma faculdade e aí, quando chegou no final, eu percebi que não era bem o que eu queria. No início parecia uma excelente ideia, eu tinha gostado, mas na hora que eu fui ver a prática e tal, eu não gostei tanto assim. Só que isso não quer dizer que todo aquele conhecimento que eu tive não me serviu para nada. Hoje mesmo ainda utilizo aqui para o canal do YouTube, para o Instagram, todo aquele conhecimento em design. Por mais que eu trabalhe numa área totalmente diferente, não é um conhecimento jogado fora. Óbvio que a gente sempre vai preferir investir naquela ideia que mais tem chance de dar certo. Só que nem sempre isso acontece, nós nem sempre sabemos o que o futuro nos reserva. Então, mesmo quando
você pensa de uma forma positiva, você fortalece a sua confiança, pode acontecer de não dar certo. Só que isso não quer dizer o fim, não quer dizer que você precisa desistir de tudo simplesmente. Porque se você pensa de uma forma mais positiva, realmente tem muito mais chance de você alcançar os seus objetivos. Porque esse pensamento positivo, ele vira uma força. Ele te fortalece de uma forma que você acaba se tornando aquela pessoa imparável que não desiste diante das dificuldades. Inclusive na Bíblia diz que assim como você pensa em sua alma, assim você é. Provérbios 23:7. Então, se você ficar aí pensando que é um fracassado, que você é um derrotado, você vai agir dessa forma. As suas ações, as suas atitudes no dia a dia, as suas decisões, elas vão confirmar o seu pensamento. Agora, se você pensar, e se der certo, ou melhor, se você pensar, vai dar certo, com muito mais confiança realmente, você acaba se tornando aquela pessoa confiante, bem-sucedida. Faz sentido para você? Porque as suas ações, as suas atitudes, as suas decisões vão ser de uma pessoa confiante, resiliente e persistente. Faz sentido para você? Se faz sentido, já aproveita, deixa um like, porque assim eu sei que você está aí se identificando com esse conteúdo. E buscar sempre aprender com as situações faz uma diferença enorme. Você não precisa desistir só porque a primeira tentativa não deu certo do seu plano. Você pode sim persistir. Eu já desisti muitas vezes só porque a primeira tentativa não deu certo. E sabe o que isso me levou a fazer? Desperdiçar os meus sonhos. Muitas vezes aquela ideia era incrível, eu só precisava ajustar alguns pontos, encontrar uma maneira diferente de realizar, para que as coisas se encaixassem de uma forma melhor. Então as coisas muitas vezes não dão certo justamente para a gente encontrar alternativas melhores para resolver a situação. E eu já contei em outros vídeos a história do Thomas Edison, o criador da lâmpada incandescente, que ele precisou de mais de 1000 tentativas para conseguir criar a lâmpada. Imagina se ele desiste ali na primeira, na segunda tentativa. Nós provavelmente não estaríamos usufruindo dos benefícios da sua invenção. Então, não desista na primeira tentativa, só porque não deu certo. Persista, siga adiante, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida. Cultive esse pensamento positivo que vai dar certo mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. Mantenha-se confiante até o fim. Continue alimentando o pensamento, porque se a partir do momento que não deu certo, você vai lá e começa a pensar pensamentos negativos, aí realmente as coisas vão acabar indo ladeira abaixo. E se você deseja parar de adiar os seus sonhos, de ficar desistindo daquilo que é importante para você e começar a ser muito mais comprometido com o que você deseja alcançar para a sua vida, o link do grupo exclusivo para acessar o aulão gratuito está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Eu sei que muitas vezes também, diante de nós estarmos ali agindo no dia a dia, bate sim o desânimo, a preguiça, nem sempre nós temos a vontade, a disposição necessárias para ir lá e fazer. E tem um vídeo onde eu falei mais sobre isso, como agir, mesmo naqueles dias que você está sem vontade. E eu vou deixar ele aqui do ladinho, ó, para você continuar assistindo, porque ele realmente vai agregar muito a tudo que eu já falei aqui nesse vídeo. Então clica aí, segue assistindo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!